Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, depois de uma breve introdução, eu vou discutir o tópico de comutação de circuitos e de pacotes. Entre as redes de acesso corporativas, é bastante popular a rede cabeada Ethernet, usada tipicamente em empresas, universidades, etc., com taxas de transmissão de 100 megabits por segundo, 10 gigabits por segundo. Hoje, tipicamente, os sistemas fins se conectam a um switch Ethernet. A função de um switch é distribuir pacotes dentro de uma rede de acesso, enquanto que a do roteador é distribuir pacotes no núcleo da rede. Uma rede de acesso sem fio compartilhada conecta o sistema fim ao roteador via estação base, também conhecida como ponto de acesso ou hotspot. Rede sem fio LAN ou local opera geralmente dentro de um edifício ou de uma casa e tem um alcance de algumas dezenas de metros. O protocolo I3E 802.11, também conhecido como Wi-Fi, tem taxas de transmissão de 54, 72 megabits por segundo ou mais. Já a rede de acesso sem fio de longa distância, ou WAN, é oferecida através de uma operadora de celular com alcance de dezenas de quilômetros. As taxas de transmissão podem ser de 10, 100 megabits por segundo ou mais. A função do hospedeiro na internet é enviar e receber pacotes de dados. Durante a transmissão, o hospedeiro pega a mensagem do aplicativo, quebra em pequenos pedaços, conhecidos como pacotes, com L bits de comprimento, transmite o pacote pela rede de acesso com uma taxa de transmissão R. Um pacote está sujeito a um atraso de transmissão, que corresponde ao tempo necessário para transmitir um pacote de L bits pelo canal com uma taxa de R bits por segundo. Esse atraso pode ser obtido dividindo-se o comprimento do pacote, representado por L bits, dividido pela taxa de transmissão do canal, representada por R bits por segundo. Os pacotes transmitidos pelos hospedeiros chegam ao núcleo da rede, que é constituído por uma malha de roteadores interconectados. Na comutação de pacotes, os hospedeiros quebram mensagens da camada de aplicação em pacotes. Esses pacotes são repassados de um roteador para o próximo, através dos enlaces no caminho desde a fonte até o destino. Cada pacote é transmitido na capacidade máxima do enlace para minimizar o atraso de transmissão. Pacotes da mesma mensagem podem seguir por diferentes enlaces. Nesse diagrama de comutação de pacotes, nós vemos que metade do pacote 1 já foi transmitido para o roteador. Somente quando o roteador receber o pacote inteiro, ele poderá ser repassado para o destino. Na técnica de comutação de pacotes, o hospedeiro leva L sobre R segundos para transmitir um pacote de L bits no enlace com taxa de transmissão de R bits. No exemplo acima, o atraso fonte-destino vai ser de 2L sobre R, sendo L sobre R no primeiro trecho do caminho, mais L sobre R no segundo trecho do caminho. Como exemplo numérico, podemos supor um pacote de comprimento L igual a 7,5 megabits e um hospedeiro com taxa de transmissão R de 1,5 megabits por segundo. Nesse
Nesse caso, o atraso de transmissão em um salto vai ser de 5 segundos. Nessa ilustração de comutação de pacotes, nós vemos dois hospedeiros enviando pacotes a uma taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, mas o roteador trabalha com uma taxa de transmissão de 1,5 megabits por segundo. Se A e B enviarem simultaneamente rajada de pacotes, poderá ocorrer de aparecer fila de pacotes esperando pelo enlace de saída. Se a taxa de chegada em bits ao enlace exceder a taxa de transmissão do enlace por um período de tempo, pacotes serão enfileirados, esperando para serem transmitidos no enlace. Eventualmente, pacotes podem ser descartados, ou seja, perdidos se a memória, ou seja, o buffer se encher. Quando um pacote chega no roteador, ele precisa decidir para qual enlace o pacote vai ser enviado. Então, o roteador lê o cabeçalho do pacote e consulta uma tabela de repasse. Nesse caso, o endereço do cabeçalho é 0111. Consultando a tabela de repasse, o roteador é informado que o enlace de saída número 2 deve ser usado. Então, o pacote é enviado para o enlace número 2. Antes da comutação de pacotes, a forma alternativa de transmissão que existia na rede telefônica tradicional era a comutação de circuitos. Nesse esquema, os recursos fim a fim são alocados ou reservados a chamada entre destino e origem. No diagrama, cada enlace tem 4 circuitos. A chamada recebe o segundo circuito no enlace superior e o primeiro circuito no enlace da direita. É um esquema caracterizado por recursos dedicados, sem compartilhamento. O desempenho tipo circuito é garantido, mas o segmento do circuito fica ocioso se não for usado na chamada, porque não há compartilhamento. Um circuito em um enlace é implementado ou com multiplexação por divisão de frequência, abreviada por FDM, ou com multiplexação por divisão de tempo, abreviada com TDM. A multiplexação por divisão de frequência é possível quando a largura de banda do meio transmissor é bem maior que a necessária largura de banda do sinal a ser transmitido. Vários sinais analógicos podem ser transmitidos simultaneamente se cada sinal for modulado por uma portadora de frequência diferente, formando vários canais. A multiplexação por divisão de tempo é possível quando a taxa de transmissão de dados do canal é bem maior que a taxa de dados dos sinais. Vários sinais digitais podem ser transmitidos simultaneamente, intercalando bits ou pacotes de bits. A grande vantagem da comutação de pacotes é que ela permite que mais usuários usem a rede. Suponha uma situação em que, numa rede, o link central tem uma taxa de transmissão de 1 megabits por segundo e que cada usuário tem uma taxa de transmissão de 100 kilobits por segundo quando ativo. Além disso, cada usuário está 10% do tempo ativo. No esquema de comutação de circuitos, que cria um circuito virtual para cada usuário, essa rede só suportaria 10 usuários simultaneamente. Já na comutação de pacotes, suponha que haja
35 usuários. A probabilidade de que mais de que 10 usuários estejam ativos ao mesmo tempo é menor que 0,0004. Comparando as duas formas de transmissão, a comutação de circuitos é melhor para tráfego contínuo e constante, mas pode gerar desperdício da capacidade da rede. Porém, oferece uma taxa de transmissão garantida. Já a comutação de pacotes é melhor para o tráfego em rajadas, com taxas variadas. A capacidade dos meios de transmissão é alocada dinamicamente, porém não há garantia de taxa de transmissão.